Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a tua noite, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua vida. Hoje eu estou aqui para poder transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Espero que você tenha esse tempo para recebê-la. Espero que você tenha esse tempo para poder ouvi-la, porque a palavra do Senhor, ela soa como um bálsamo, ela soa como um som de música maravilhoso, ou muito além do que nós esperamos, né? A palavra do Senhor é lamparina para os nossos pés, né? É luz para os nossos pés. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E se você tiver esse tempo, eu queria aqui meditar com você. Aqui está escrito no livro de Lucas, capítulo 24 e versículo 1. Nós vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus, que é algo maravilhoso, é algo que nos atemoriza, que é algo que nos alegra, né? Embora sabemos que no momento da morte de Jesus, os seus discípulos, todos que estavam à sua volta, que ouvira e vira o que Jesus havia feito, ficaram muito entristecidos, né? E nós vamos aqui ler a palavra do Senhor e eu vou estar transmitindo conforme o que convém pelo Espírito Santo aos vossos corações. Está no livro de Lucas, capítulo 24, e versículo 1 a seguir. Aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito da ressurreição, o primeiro dia da semana, porque tudo aconteceu no primeiro dia da semana. A palavra do Senhor nos diz que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, a palavra do Senhor foram elas ao sepulcro, levando especiarias. Para que servia as especiarias? Servia para poder ungir o corpo do Senhor Jesus. E essas mulheres, elas chegam ali ainda muito de madrugada no sepulcro, mas elas são surpreendidas, porque quando elas avistam o sepulcro, elas avistam também a pedra removida. E nós bem sabemos que Jesus já havia anunciado através da palavra àquelas mulheres e aos discípulos e a todos os que ouviam, que certamente ele morreria, ele seria entregue à mão dos malfeitores, mas isso convinha que isso acontecesse. Porém, aos terceiro dia, ele ressuscitaria entre os mortos. E a palavra do Senhor nos diz que essas mulheres, ao ver ali a pedra removida, elas entram ao sepulcro. E quando elas entram ao sepulcro, elas ficam atemorizadas. Por quê? Porque elas não viram o corpo do Senhor Jesus. E quando elas olham e se vê diante dessa situação, a palavra do Senhor nos diz que essas mulheres, elas ficam ali perplexas com aquela situação, mas de repente, a palavra do Senhor nos diz que dois varões, com suas vestes brancas e resplandecentes, seres celestiais, anuncia aquelas mulheres: o que procuras? Estão procurando o vivente entre os mortos? Ele já não está mais aqui, mas ele, conforme os anunciou, aqui ele diz, conforme ele o anunciou a vocês na Galileia, do que convinha que acontecesse, aconteceu. Pois na Galileia ele havia anunciado que ele deveria ser entregue à mão dos homens pecadores, para que ele fosse crucificado e morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitaria. Ele ressuscitou. E a palavra do Senhor nos diz que essas mulheres saem ali com seus corações saltando de alegria e vai correndo diante dos discípulos, diante de todos os 11 que ali estavam, e anuncia a eles que o mestre havia ressuscitado. E nós vamos ver que essas mulheres são elas, Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam.
as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Nós vamos ver que os discípulos, eles não creram nas palavras daquelas mulheres. Eles não deram credibilidade ao que aquelas mulheres estavam anunciando. E eles resolvem ir, ou seja, Pedro resolve ir pessoalmente conferir o que elas haviam dito, havia falado. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro, ele vai até o sepulcro, e quando ele chega, ele entra ao sepulcro, e quando ele olha, para sua surpresa, o mestre não estava mais naquele sepulcro, mas porém ele viu os lençóis que o cobriam, posto em cima daquela pedra, mas Jesus já não estava mais ali. E nós vamos ver aqui a palavra do Senhor nos dizendo que Pedro fica maravilhado com essa situação. E a palavra do Senhor também vem nos dizendo que havia dois varões, havia dois discípulos que estavam indo a caminho de uma aldeia que distava 11 quilômetros de Jerusalém. E eles, porém, vão caminhando e indagando e conversando entre eles a caminho desta aldeia chamada Emaús. E eles ali ficavam indagando, perguntando um para o outro a respeito de tudo quanto já havia acontecido e que estava acontecendo. Agora, eles perguntando ali entre eles o que seria isso, o que essas mulheres haviam visto, creio eu que eles ali conversando entre si. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, o Mestre, ele vai caminhando atrás deles e se aproxima deles e indaga, pergunta para eles: que palavra é essa que vocês estão falando? A palavra do Senhor nos diz que esses homens estavam com as suas visões cerradas, eles não enxergavam o Mestre, eles não conseguiam reconhecer que ali com eles estava Jesus de Nazaré. E eles, porém, diz a Jesus: por acaso você não sabe do que tem acontecido aqui na cidade? Por acaso és tu um peregrino? E eles começam a conversar com Jesus, começam a explicar para Jesus sem o reconhecer do que de fato havia acontecido. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus surpreende eles com as Escrituras. E Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? E por que estáis tão tristes? E a palavra do Senhor nos responde que um deles, por nome de Cleopas, responde a Jesus: por acaso és tu um peregrino, que não sabes o que está acontecendo em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido por esses dias? E Jesus pergunta a Cleopas: quais? E ele assim responde: as sobre Jesus de Nazaré, que foi varão profeta e poderoso, sábio em palavras, anunciando o evangelho e fazendo grandes feitos. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram na mão dos homens malfeitores para que fosse morto e morte de cruz, e o crucificaram. E nós tínhamos esperança que fosse ele, o Messias, que restauraria Israel. E hoje já faz 3 dias. Hoje já estamos ao 3º dia. E Cleopas continua dizendo: é verdade que algumas das mulheres entre nós, elas nos maravilharam, testificando que estiveram no sepulcro e não o viram, e que foram notificadas que ele o ressuscitou. E também alguns de nós assim foi confirmar, e assim teve visão, ou seja, viu com seus próprios olhos, que estão achando que verdadeiramente é verdade, que Jesus ressuscitou. Não sabendo eles que estavam andando com Jesus, não sabendo eles que estavam explicando a situação, o caso ao próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus ressuscitou. Jesus está entre nós. Jesus está aí. E muitas das vezes nós somos tardios em reconhecer a sua presença.
E Jesus repreende eles. Jesus chama eles de nércios, homens tardios de entendimento, de conhecimento e de crer, que não creram, não estão confiando no que está escrito nas Escrituras, o que os profetas deixaram escrito, registrado, que seria sim lícito que os homens o pegassem, ou seja, que Jesus fosse entregue à mão dos homens, os malfeitores, para assim ser crucificado e morto, morte de cruz. Mas a morte não o deteria, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Jesus diz a eles: não convinha que isso acontecesse? Que o Messias fosse entregue e morto, e assim fosse recebido na sua glória? E nós vamos ver que é maravilhoso. Jesus continua aqui começando a ensinar a eles, dizendo, e começando por Moisés e por todos os profetas, que explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E Jesus mostra para eles nas Escrituras que o que eles estavam presenciando, do que eles estavam vivendo, já estava registrado, já estava marcado, que tudo aquilo convinha acontecer. Mas Jesus, ele é um ser de oportunidade. Jesus, ele é um homem de oportunidade. Jesus, ele deu como se fosse continuar rompendo a frente. E aqueles discípulos convidam Jesus para que passe a noite com eles. E Jesus aceita o convite. E Jesus vai com eles para casa. Jesus senta à mesa com eles. E quando eles põem o pão à mesa, diz que Jesus pega o pão. E Jesus dá graça, apresenta a Deus. E no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eles puderam reconhecer, ao partir do pão, que aquele dali que estava com eles não era outro, senão o próprio Jesus. E quando os olhos deles são abertos, eles reconhecem que Jesus estava com eles. A palavra do Senhor diz que Jesus desaparece. Jesus milagrosamente desaparece no meio deles. E esses homens não perdem tempo. Eles correm, eles voltam 11 quilômetros novamente atrás, correndo para poder anunciar aos demais o que eles acabaram de presenciar, do que eles acabaram de ver, para testificar que verdadeiramente Jesus ressuscitou, que ele está vivo e que a palavra a qual ele havia anunciado, havia pregado, ela estava se cumprindo da forma como Moisés havia deixado escrito, como no livro de Salmos está escrito, que assim convinha que o Filho do Homem fosse entregue à mão dos homens malfeitores para ser morto e morte de cruz, mas por remissão de pecados, para que eu tivesse direito do perdão dos meus pecados, para que você tivesse o direito do perdão dos seus pecados. Jesus padeceu na cruz, sendo inocente, sendo uma ovelha muda, entregue à mão dos malfeitores. Você, nós temos pecados falhos, nós tínhamos motivo para ser entregue à mão dos malfeitores e mortes violentas, nós somos falhos, mas Jesus nada tem feito a não ser se entregado para que eu pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida, mas a morte não pôde o deter, e ele está vivo, e ele diz, eu vou para o Pai, mas vos mandarei outro Consolador para que estejais convosco, eu vos enviarei o Espírito Santo, e Jesus foi, e ele está vivo, ele está à direita do Pai. E ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então já não há mais motivo para mim estar triste. Já não há mais motivo para você estar triste. A oportunidade bateu na minha porta e eu não a deixei partir. A oportunidade bate na tua porta hoje, não a deixa ir embora.
A mensagem da cruz salva vidas, a mensagem da cruz salva almas, porque quando os discípulos começaram a anunciar que Jesus vive, que Jesus havia ressuscitado, paralíticos andava, cegos enxergava, morto ressuscitava, milagres começaram a surgir, porque através do Espírito Santo, através do Espírito Consolador, que ele vendo aquelas pessoas chorando, ali se lamentando, através das suas dores, o Espírito do Senhor intervém através ali do sofrimento daquelas pessoas e leva a elas paz, leva a elas saúde, leva a elas vida, e é o que o Espírito Santo de Deus quer levar você nessa noite. O Espírito Santo que foi enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer trazer a paz que talvez você ainda não alcançou, ele quer trazer a cura que talvez você ainda não teve ou não obteve êxito, ele quer trazer a você, ao seu coração, a alegria que talvez você ainda não recebeu. O Espírito Santo do Senhor quer mover sobre a tua vida e te levar a lugares mais altos, mas é necessário que você levante a tua mão e aceite a Ele como Salvador da tua alma, porque Ele é e sempre será o único que pode te convencer de todo o pecado. O Espírito do Senhor é que convence o homem do pecado, e eu creio que você está sendo tocado. Não importa se vocês têm vivido no mundo do tráfico, do crime, das drogas, eu quero dizer para você, do homicídio, não importa. Jesus, ele rompe corrente, Jesus estoura muralhas, Jesus coloca todo o inferno para o chão, justamente para que você seja salvo, para que você seja liberto. Se você crê, receba Jesus na tua vida hoje. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e vá e aceite a Ele como Salvador da tua alma, e seja também um ganhador de alma, que teu testemunho possa salvar vidas. Deus abençoe a tua vida e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.